Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma live para a glória de Deus. Aleluia, glória a Deus pela oportunidade de estar aqui. Quem está ouvindo a música aí? Quem está ouvindo? Dá para ouvir? Estão me ouvindo bem? Estão ouvindo a música? Faz assim, ó, para mim, quem está ouvindo a música. Chuva forte é você, vento forte. Posso cantar não, senão vocês vão tudo embora, gente. Não tenho voz para cantar, não. Oh, glória, aleluia. Sejam todos bem-vindos. O pessoal está entrando aí. Glória a Deus. Nossa convidada também já entrou. Oh, glória. Vou convidar ela aqui para entrar. Enquanto isso, você vai entrando, vai ouvindo essa música aí. Vai em meu lugar. Gente, tem um aviãozinho aí, ó. Vai mandando para outras pessoas. Quem não conhece, quem caiu aqui de paraquedas, a gente está no momento de uma live onde todo sábado, às 15h07 da tarde, a gente vai falar. A gente estuda sobre uma mulher da Bíblia. Então, se você quer aprender a palavra de Deus, esse é o momento. Convide uma pessoa, tá bom? Cadê as levitas que estão aí na live? Canta aí comigo. Ô, Glória, olha aí quem entrou. Nossa convidada Boa Fernanda tarde. Santana. A paz do Senhor, amiga. A paz, amiga. Uma honra poder ter você aqui conosco. O prazer é meu, a honra é minha de estar aqui, nesse trabalho lindo que você está fazendo, que eu estou adorando conhecer, né? Muito produtivo, frutífero, né? Como a árvore, né, que você põe lá no seu slogan, está crescendo a beça. Tudo tem um propósito, no tempo certo eu vou dizer o que cada um significa. Quero dar... tem, tudo tem propósito. Coloquei um louvor hoje para ser diferente. Eu falei, vou começar. Eu ouvi, tava curtindo. Vou abaixar aqui para ficar mais fácil da gente poder falar. Vamos orar antes de iniciar essa live, como toda vez a gente faz. E hoje a gente vai falar sobre Rebeca. Então, gente, tema quero que quente, vocês tema quente. Para Fernanda. Faz aí como é que foi que eu combinei, ó? Uma florzinha aí, uma folhinha aí. Vamos receber a Fernanda com muito carinho. Fernanda, o nosso código é o seguinte. A gente falou alguma coisa e a pessoa que está do outro lado ouviu e recebeu aquilo que Deus falou com ela, ela coloca uma folhinha, tá? Da árvore. Então, quem caiu hoje ligada. Na live, não está acostumado, a gente vai falar isso mesmo, ó. A pastora Renata tá falando a paz princesa. A gente vai falar sobre uma princesa também. Vamos, Pouca gente sabe. Pouca gente sabe que ela era uma princesa. Uma princesa. E eu tô ansiosa para ouvir a Fernanda. Antes eu queria que a Fernanda falasse um pouquinho, se apresentasse também. Mas antes disso, vamos orar. Vamos agradecer a Deus por esse dia de hoje, entregar tudo que a gente vai falar aqui nas mãos do Senhor. Tem muito conteúdo para abordar, muita coisa boa. Fica aí com a gente até o final, chama outras pessoas, tá bom, gente? Então feche seus olhos, quem puder. Senhor Deus e Pai, louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor. Estamos aqui, ó Pai, nesse dia de hoje, Pai, para aprender mais da tua palavra que é luz para os nossos passos, a tua palavra, Senhor Deus, que é verdadeira, que penetra na divisão da alma, do espírito, juntas e medulas, ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Pai, nós não temos nada para oferecer, mas a tua palavra tem. Portanto, tão somente nos usa, Senhor Deus, com autoridade, com poder, ó Pai, com glória, para que a tua palavra faça aquilo que lhe apraz, Senhor Deus. Se for necessário salvar nessa live, salva. Pai, se for necessário, Senhor Deus, ajudar, ó Pai, pessoas a se levantar, a romper, a tirar o medo, Pai, faça. Pai, se tem pessoas, Pai, que precisam de uma palavra de ajuda, Senhor Deus, de consolo, de conforto, entra nesses corações, mas faz aquilo que o Senhor deseja.
somos apenas Amém. instrumentos, Senhor Deus. Nos lança da tua aljava nessa tarde e o teu nome venha a ser glorificado e engrandecido na vida das nossas amigas, na vida das nossas irmãs em Cristo, Pai, porque entendemos que somos uma família, Pai, entendemos que sem ti nada somos, nada podemos fazer, então usa a boca da Fernanda, que é instrumento de Deus nesta tarde, Senhor Deus, para nos abençoar da porção da tua palavra, Senhor Deus. Fica conosco, é o que nós te pedimos nesta tarde. E todos dizem aí juntos comigo, amém. Amém. Aí, oh, glória, já temos Amém. 37 pessoas na live, para a glória de Deus. Tá enchendo. A gente divulgar, a gente já divulgou. Vamos ver se o pessoal tá vindo. Mas então, vamos lá, né? Meu nome é Fernanda Santana, sou cristã desde criança, né? Desde 3, 4 anos de idade, sou da Assembleia de Deus do Jardim América também, nesse tempo todo, né? Lá, né, onde já participei de vários grupos, inclusive no grupo que eu e a Karine tanto amamos, foi o grupo de coreografia, né, da igreja, ficamos lá há muitos anos. E hoje, né, sou diaconisa, professora da escola dominical dos adolescentes, sou casada, tenho uma filha de 5 anos, meu esposo também faz parte do ministério da igreja. Estou muito feliz e honrada de receber esse convite, até porque eu e a Karine, a gente tem uma relação já de uns 20 anos. Meu Deus! Por aí, não vamos revelar, né? Até porque esse mês Karine troca de idade também, né? Então se a gente ficar falando muito, a gente vai revelar as idades. Mas acho que mais de 20 anos aí. Da outra. Sim, somos madrinhas. E aí a gente está crescendo juntas, né? Volta e meia a gente se encontra, né? A gente não tem a oportunidade de se ver sempre, mas volta e meia a gente se encontra, e quando se encontra, como se nada, o tempo não tivesse passado. Né? Essa é a amizade. Isso se chama amizade, né, Karine? Então, assim, fico muito feliz de estar aqui, nesse projeto que está crescendo, que está se primeira convidada, gente. Ô, glória! E estou feliz, até porque foi a Karine, quando me colocou me chamou, né, para estar aqui junto com ela, né, nessa live, ela falou comigo assim, você pode escolher, né, tem fulana, ciclana, as mulheres, nananana. Eu falei, Rebeca, porque eu tenho, assim, uma relação, assim, não vou falar de amor e ódio, porque é feio, né, mas, assim, eu fico curiosa, intrigada com a vida de Rebeca e com as atitudes que ela tomou, né? E aí, né, eu até separei aqui uma primeira frase que eu li vários estudos e estudei algumas coisas, né, sobre Rebeca, e eu li num estudo que a frase é a seguinte: como Rebeca me precipito e quero resolver as coisas à minha maneira. Sou perdoada, mas sofro as consequências. E eu acho que isso fala muito de nós, mulheres, como a gente age hoje em dia, né? Hoje em dia o mundo, não vou falar só das mulheres, né, mas o mundo hoje está muito veloz, muita informação, a gente ouve uma coisa daqui, ouve uma coisa dali, né? Eu estava até agora vendo um vídeo sobre vacina de criança, e a gente ouve que é bom, ouve que é ruim, ouve várias coisas, e a gente fica muito confuso. E eu penso que muitas vezes a gente se precipita nas nossas decisões pela quantidade de informações que a gente tem, né? Pelo volume, e a gente precisa escolher as vozes que a gente ouve. Exatamente. Né? Principalmente nós que somos mulheres, que somos cristãs, né? A gente tem que dar prioridade para a voz de Deus. E muitas vezes, quando a gente ouve muitas vozes, a nossa cabeça fica poluída. Eu esqueci de dizer uma coisa importante, né? Eu sou psicóloga, pessoal. Eu ia falar isso, eu já ia travar você e falar, gente, vamos lá. Deixa eu só recapitular aqui para quem chegou agora entender. Nós estamos falando sobre Rebeca. Onde que está esse estudo, Karine? Está lá no livro de Gênesis, capítulo 24. Isso. A história de Rebeca fala lá no capítulo 24 e vai até o capítulo 27, você vai ouvir a história dela falando também. E um dos motivos da Fernanda também tá aqui, eu falei, Fernanda, se apresenta, porque ela também é psicóloga. Quem participou da live, se eu não me engano, a gente falou sobre Provérbios 31, a mulher virtuosa, a gente falou exatamente sobre isso. E conhecimento, muito conhecimento, não significa que é sabedoria. Então é isso que a Fernanda está falando. Não adianta você ter muito conhecimento, muito estudo, e você não ter a sabedoria que vem dos céus. Você pode pedir através da palavra para aplicar aquilo que você entende. Então não adianta a gente ouvir um monte de vozes se a gente não ouvir aqui, ó, o principal, a palavra de Deus. Que é o que nos guia, né? Que é o que nos leva nos caminhos da vida. Então, assim, esqueci de falar esse pequeno detalhe da minha vida. Pequeno grande detalhe,
Mas, assim, quando eu penso em Rebeca, né, eu penso em destrinchar um pouco do perfil dela, né, como mulher solteira, né, depois, quando conheceu Isaac, e depois nos comportamentos dela durante essa questão do casamento, do nascimento dos filhos, né? E aí Deixa eu só eu perguntar, você vai se atentar falei, mais nos comportamentos do filho, mais lá quando ela teve os filhos, certo? isso, por Antes, quê? deixa eu dar uma pincelada, então, no Vai início, lá, para a gente seguir vai uma lá, linha de raciocínio para todo mundo entender. Então, vamos isso lá. aí, A Fernanda vai se atentar lá para o capítulo 26 e 27, que é onde tem os isso, filhos. Então, quem é Rebeca? Para você entender aí quem é Rebeca. Rebeca era uma matriarca bíblica do Antigo Testamento, ela era filha de Betuel, irmã de Labão, ela é mulher de Isaac, ela se tornou mulher de Isaac, foi o que a Fernanda falou aí, ela vai ter 2 filhos, Jacó e Esaú. Ela também é sobrinha de segundo grau de Abraão, tá bom? muito E a Fernanda importante. deve falar sobre o nome dela, o significado do seu nome, vou deixar para a Fernanda falar. Bem, o capítulo de Gênesis 24 inicia com a história dela. E aqui eu já quero dizer que eu aprendo uma lição nesse primeiro versículo que fala sobre a história dela, que era antes dela casar. O que fala pra gente? É a questão de alianças. A Bíblia fala que Abraão, ele queria que o seu filho casasse, mas ele não queria que o seu filho se casasse, Isaac, filho de Abraão, com uma mulher cananeia, uma mulher das suas, onde é que ele já convivia. Isso está em Gênesis 24, versículo 3. Tanto que, se você olhar a lei de Moisés, lá em Deuteronômio 7, do 1 ao 11, você vai ver exatamente isso. Era proibido. Por quê? Eu já aprendo uma lição. Eu aprendo que a gente não deve se aliançar com pessoas incrédulas, e a gente encontra isso na palavra de Deus, 2 Coríntios 6, versículo 14 ao 18, e 1 Coríntios 7, 39 ao 40. Então, gente, o que a gente está falando aqui está na palavra de Deus, não é da minha cabeça, não é da cabeça da Fernanda. Então, só para você entender, é muito importante a gente não fazer alianças com pessoas incrédulas. Por quê? Porque vai dar um problema no nosso relacionamento, vai gerar algum constrangimento, porque vocês têm pensamentos distintos, foi o que a Fernanda falou, informações distintas, e você vai causar problemas na sua vida, no seu futuro. Então, sempre que você for buscar uma orientação, seja para a sua vida, ai, Karina, eu sou solteira, eu desejo casar, o que está dizendo na palavra de Deus? Não se aliance. Até mesmo a gente, no sentido de procurar relacionamentos, amizades, a Fernanda, como psicóloga, ela sabe que a gente é a média das 5 pessoas que a gente anda, com quem a gente mais fala, e é média de corpo, de pensamento, de estudo, de tudo. Então, é importante a gente saber com quem a gente está aliançando. Se você se misturar com o porco, aquele velho ditado, farelo come. Então, cuidado com quem você faz aliança, tá bom? Até porque assim, né, só complementando o que você está dizendo, Karine, assim, a gente, na nossa vida, a gente tem que tomar decisões, muitas vezes, né, no meio de relacionamentos, até com empresa, né, de questões profissionais. E se você está com pessoas que não pensam como você, quando você vai tomar uma decisão, vão vir muitas opiniões, né? E aí, assim, você precisa sempre de uma bússola, de um guia, de alguém que te dê uma opinião assertiva, um conselho, né, que te leve para frente. E se aí cada pessoa que faz aliança com você vai buscar conselho em algum lugar, isso nunca vai convergir numa uma opinião certeira. Então, não é só questão, não é questão de discriminar, eu não vou ficar perto, eu não vou fazer aliança com fulano, com ciclano, que não pensam como eu, né, que não tem o mesmo guia que eu tenho. A questão não é essa, não é discriminação, a questão é que isso pode causar problemas já na frente. Como eu falei aqui, né? A gente toma decisões precipitadas e sofre as consequências. Exatamente. Para não ficar só nas palavras da Fernanda, vamos de Bíblia. Para você que está aí do outro lado entender. Provérbios, capítulo 13, versículo 20, diz assim, ó. Anda com o sábio e será estável, mas o companheiro do tolo será afligido. Foi exatamente o que Fernanda falou. 1 Coríntios 15 também fala sobre isso, versículo 33. Eu vou ler para você ver. Primeira, não, segunda. Aí, 1 Coríntios, eu estou errado aqui, tá? Estou em segunda. 1 Coríntios 15, 33.
Não vos enganeis. Gente, olha isso. As más conversações, ou em outras traduções, as más companhias corrompem os bons costumes. Então, a gente está falando de Bíblia. Pode continuar então, Nanda. Eu continuo, você continua, vai. Você continua, vai, você, que está falando do histórico primeiro de Rebeca, né? De Rebeca. Então, antes disso tudo, gente, o que aconteceu foi exatamente isso. Abraão desejou que ele encontrasse uma mulher do seu povo, da sua família, que te servisse o mesmo Deus. E aí encorajou um dos seus servos a buscar isso para ela. Então, no versículo 24, 13 e 19, eu vou ler para você entender a história e acompanhar até onde a Fernanda vai entrar. E eis que estou de pé junto à fonte de águas. E aí o que acontece? Agora Abraão já liberou o seu servo, e o seu servo ele foi até uma determinada localidade para poder encontrar uma esposa para Isaac. E aí ele está de pé numa fonte. E ele diz assim, de pé à fonte de águas, e as filhas dos homens desta cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a donzela que eu disser, abaixa agora o teu cântaro para que eu beba, e ela disser, bebe e também darei de beber os teus amarelos, os teus camelos, esta é quem designaste ao teu servo Isaac. Ou seja, ele falou, eu vou pedir água para beber. Quem virar e falar, bebe também os camelos, é essa que Deus vai escolher para o servo Isaac. E aí, pediu a Deus, fez essa oração, estando ele no poço, e na mesma hora, enquanto ele ainda estava orando, apareceu Rebeca com seu cântaro na mão. E aí, o que aconteceu? Aí, conta um pouquinho dela aqui. Eu tô me ouvindo de volta. Não sei, tá com não, fone? Não, aqui não tô com eco, não. Eu tô. Tá. É que tira? Vamos ver. Tira o eco, vê se melhora. Melhorou? Melhorou, gente? Eu acho que melhorou. Então, eu acho que é isso. Tá. Porque eu tô sem aqui, eu acho que fica melhor. E aí, o que aconteceu? Na mesma hora, apareceu Rebeca no poço tirando água, e a Rebeca foi lá e fez o quê? Ofereceu bebida para os camelos. Então, aqui eu já aprendo algo muito importante que, quando eu li, eu fiquei impactada, porque eu falei assim, meu Deus, eu faço isso, e se você faz isso, coloca aí também. Gente, eu aprendo que não é a melhor maneira da gente saber qual é a vontade de Deus. Eu tenho certeza que existem pessoas aqui que já recebeu uma promessa de Deus, e aí ficam pedindo sinais para Deus. Qual? Senhor, se é da tua vontade, então faça a chuva cair, então mostra na tua palavra, então pede para Fernanda vir falar comigo. Tem gente que é assim, Fernanda, vive o tempo inteiro pedindo sinal para Deus. Aqui Deus usou de compaixão, de misericórdia com o servo, e Deus falou e fez exatamente a oração que ele pediu. Porém, eu e você, nós, se a gente fizer isso, a gente está quebrando um princípio. Qual, Karine? A gente vai estar andando por aparência e não pela fé. A gente vai estar tentando a Deus. E eu aplico aqui para as nossas vidas. Se a gente viver o tempo inteiro pedindo sinal para Deus, a gente nunca vai andar por fé. Sim, isso é verdade. A fé é quem dirige a minha vida e a sua vida. Então, recebe aí uma palavra de Deus. Em vez de você ficar toda hora pedindo sinal, Deus fala comigo na live, Deus pede pra Karine falar o meu nome na live. Se a Karine falar o meu nome na live... mas assim, o desespero faz a gente fazer esse tipo de coisa, né? O desespero. Exatamente. Então, gente, vamos quebrar esse paradigma, esse princípio. Deus pode? Pode, porque Ele é Deus. Mas aí eu te encorajo nessa live, nessa tarde, você entender. Hebreus 11:1 fala exatamente isso. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Exatamente. E a prova do que não se vê. Você espera o milagre de Deus? Eu não sei qual é a área que você precisa de um milagre. Eu não sei qual é a área que você precisa de uma palavra. Eu não sei aquilo que você está precisando, na qual você deseja um sinal. Mas Deus está falando assim, acalma, tenha fé, porque eu vou fazer no meu tempo. Então eu aprendo isso. Deus pode usar, mas no seu tempo. O desespero faz a gente ter esse tipo de atitude, né? De querer se precipitar, de ficar pedindo, né, em demasia. Tem aqueles que ficam falando que é o crente 6 horas, né? Todo mundo que passa hora por mim, 6 horas por mim. E isso é uma coisa... Isso atrapalha esses atos de fé, né? Isso atrapalha a gente a viver por fé. A gente pensa que, né, nessa época, né, que isso aconteceu, né, o servo de Abraão, ele não tinha uma Bíblia para ler,
Ele não conhecia muitos artifícios de se falar com Deus e de ouvir a voz de Deus. Então, tinha essa questão, como Elias fez, né, também. Me mostra um sinal de alguma coisa. Então, assim, eles tinham essa necessidade. Hoje a gente não tem essa necessidade. A gente tem Bíblia, a gente tem oração, a gente tem tantos artifícios para se chegar perto de Deus e ouvir a voz dele. Né? Se a gente olhar, às vezes, para um lugar, para o céu, para os montes, a gente consegue ouvir a voz de Deus, a gente olhar para o mar. A gente consegue ouvir a voz de Deus e por que a gente é tão duvidoso, né? Exato. Então, isso que você está falando realmente não é legal. Isso atrapalha, é aquele tumulto de vozes, porque aí vai vir você vai ficar andando por aí, né? Aí vai vir vai falar uma coisa, tu vai falar outra, que a gente estava falando anteriormente. E aí você não vai o quê? Saber se realmente você está fazendo a vontade de Deus ou não. Exatamente. Deus te prometeu, Deus vai cumprir. Agora a gente precisa acreditar. E fé não é ficar pedindo sinal o tempo inteiro. Não, fé é você não. acreditar, segurar na palavra e viver aquilo. Isso Abraão, aí. ele teve fé, tanto que foi imputado por justiça. Por quê? Deus só virou para ele e falou, sai. Não mostrou lugar, não mostrou nada. Por que tu quer saber lugar? Quer saber, ai meu Deus, Deus falou, Deus vai cumprir. Por que você está tão ansioso querendo já viver a promessa se você não tem nem o principal, se você ainda nem saiu do lugar? O problema é isso, né? Isso aí fala muito sobre Rebeca, né? Vamos dar um pulo. Agora sim, vamos dar um pulo. Né? Isso fala muito sobre Rebeca, né? Quando ela estava grávida, né? A gente vai e volta, né? Vamos lá para poder só exemplificar o que a gente estava falando agora. Quando ela estava grávida, né? Ela sentia dentro da barriga, né? Uma luta, um negócio estranho. E aí ela foi perguntar para Deus o que estava acontecendo na barriga dela. Olha que legal. Ela não foi procurar para a parteira, né, perguntar para outras. Não, ela foi perguntar para Deus. Deus, o que está acontecendo na minha barriga? Isso é o quê? Gênesis. Tá por aqui, depois eu acho. Vai procurando aí para mim, Karine. E aí ela foi procurar para Deus o que estava acontecendo na barriga dela. Deus revelou a ela que na barriga dela tinham gêmeos, né, 2 crianças, 2 meninos. Exato. E que o menor, o maior, ia servir o menor. Isso. E aí ela se agarrou nisso com tanta força que lá no fim da história, né, ela vai fazer aquilo que a gente já conhece, né, que vai fazer Jacó enganar Esaú para vender a primogenitura. Então ela ficou tão agarrada nisso, nessa promessa, que ela deu o jeitinho dela dessa promessa se cumprir, né? E aí a gente vai aprender algumas lições falando sobre isso, sobre essa situação. Ela foi no lugar certo, ela foi a Deus, ela perguntou. Gênesis 25, 23, gente. Isso que a Fernanda está falando, tá bom? 25, 23. Agora que ela falou, eu achei. Mas é essa situação que faz a gente, como ser humano, se perder. A gente tentar dar o nosso jeito, a gente ouvir a voz de Deus, né? Não, vou perguntar para Deus, eu vou ficar quietinha, vou ter fé, né? Deus vai me mostrar, não sei como, mas ele vai me mostrar e eu vou seguir o caminho, ponto. Mas aí ele te revela e você vai achar que está demorando, você vai achar que aquela promessa está se demorando o tempo e que não é daquele jeito, né? Você vê as circunstâncias e vê que aquilo ali está muito confuso e você vai lá e bota o seu dedinho. Você pode botar o seu dedo, vai acontecer porque Deus falou, porque Deus não vai mudar, porque você se meteu naquilo. Mas você vai sofrer as consequências do teu ato. Exato. Então, o que aconteceu com Rebeca foi isso, né? Rebeca solteira, voltando ao assunto da Rebeca solteira. A Rebeca solteira, ela era uma menina disposta para trabalhar, ativa, proativa, hospitaleira, né? Porque ela pegou Eleazar. Eu não sei se é Eliezer, eu não sei se eu falo Eleazar ou Eliezer, né? Porque eu li algumas versões, né? Mas eu vou falar Eleazar, acho mais bonito. Então, assim, ela pegou Eleazar, levou ele para casa dela. Aí lá ele conversou com Labão, que é irmão da Rebeca. E o que aconteceu? Ela nem sabia o que ia acontecer. Ela não sabia quais as intenções de Eleazar, mas levou. Deu lá água. Só para você entender a história, gente. Ele é o servo que a gente estava falando no início. É o servo de Abraão. Ele é o servo de Abraão. E aí o que aconteceu? Ele foi lá e ofereceu para Rebeca. Rebeca ofereceu água para ele e deu para os seus camelos. E aqui eu paro um adendo para o que a Fernanda falou em relação a ela ser hospitaleira. Não era um trabalho fácil, era um trabalho difícil. E eu até anotei uma frase aqui para poder compartilhar com vocês.
Uma vez eu li uma frase e anotei aqui para você. Diz assim, ó, faça de toda ocasião uma grande ocasião, pois você nunca sabe quando alguém está avaliando para algo mais elevado. Perfeito, perfeito. Gente, só para você entender o contexto. Rebeca, ela foi gentil, como Fernanda falou, agradável, hospitaleira. Só que eu fui pesquisar, ela deu água para aproximadamente, ali na Bíblia fala 10 camelos. 10 camelos. Uma coisa é a gente dar água para um gatinho, para um cachorrinho. Sim. O camelo, ele bebe 150 litros de água. Não sabia. 150 litros de água. Gente, ela deu para 10 camelos. Então, você imagina o quanto de... Gente, ela pegou, ofereceu água pro servo, mas ela também falou assim, deixa que eu dou pros seus camelos. Eram 10 camelos. Quando o camelo ele bebe e armazena água, né? Tem isso também. Ele pode percorrer uma longa distância, se eu não me engano, até acho que 80 quilômetros ele tem ali de reserva para poder andar. Só que 150 litros de água é muita coisa. Aí eu fico imaginando, naquela época, gente, não tinha bomba d'água. Não, era na mão. Mão, braço, puxando água do poço, dando pro camelo. Puxando a água do baldinho lá, dando pro camelo. Gente, é cansativo o trabalho. Rebeca não reclamava de trabalho, não. Tanto que ela e Rebeca era princesa. Princesa. Eu ia falar. Rebeca era princesa. E hoje a gente pensa que princesa, que ela fica lá dentro do castelo sendo servida por todos. Rebeca tinha vários... pessoas que serviam a ela. Qual o nome? Esqueci também. Tá me fugindo as palavras. Vários serviçais. Exatamente. Mas ela ia lá e fazia o trabalho braçal. Aí, ó. A Rose até colocou uma caixa d'água. Desse jeito aí, Rose. Meu Deus. Gente, o que eu aprendo? Rapidinho para aplicar e fechar já essa janelinha que a Fernanda abriu. Tamanha generosidade dela. Quantas pessoas têm generosidade de servir o outro? Então, guarde algo simples, uma aplicação pequena, simples, mas eu tenho certeza que vai fazer toda a diferença na sua vida, na sua caminhada, na sua história. Quando alguém te pedir algo simples, que seja um copo de água, que seja, às vezes, você mesmo perceba uma necessidade de uma outra pessoa, vai lá e faça. Mas não faça o básico, vai além. Ele só pediu água para ela. Ela fez o quê? Ela foi além. Ela deu o melhor. Vou dar para os seus camelos também. Eu não estou fugindo do texto, não. Está lá no texto. Se você ler, você vai ver que exatamente no capítulo 24 está dizendo isso. Ela deu, capítulo 24, 22 e 23, versículo. Ela deu água para os camelos. Então, assim, vai além. Faça sempre o máximo, o melhor, porque você não sabe se você está sendo observado ou não. Ali, naquele momento, após ela ter feito aquele trabalho todo, ela ganhou presente. Gente, não foi coisa pouca, não. Ganhou presente. Foi presente de ouro, foi prata, foi pulseira. Ela saiu correndo. Você não gosta disso, né? Imagina, por conta, eu servi uma água, ganhei um monte de coisa. Podia não ter ganhado nada, mas ela não estava esperando. Exatamente. Essa é a questão. Você fazer sem esperar, né? Mostra o quanto seu coração é generoso. Exatamente. É justamente isso. Você está fazendo sem esperar. Eu não sei se o que ele tem para me dar. Ele podia ter para me dar nada e podia ter me dado presentes de ouro, de prata. Não sei. Não sei quem é essa pessoa. É recompensa, né? Se a gente tiver um coração aberto, sem esperar nada, Deus vai prover, Deus vai fazer. Foi o que aconteceu na vida dela. Ela fez por amor, generosidade, por hospitalidade, porque ela era assim. E aí o que aconteceu? Olha quanto Deus honrou ela ali naquele primeiro momento. Nem sabia ela, mas naquele momento ela já estava se preparando para ser a noiva de Isaac. Exatamente, do príncipe. Porque Isaac também era um príncipe, né? E aí já estava arranjando um casamento ali, sem ela estar esperando nada. E ela tinha as qualidades que Abraão passou para o servo dele, ó. Ela tem que ser assim, assim, assado, tem que ser da minha parentela. Aí ela já aprende essa aí que a Fernanda tá pegando, hein? Começa já preencheu todos os requisitos. Você fazer sem olhar para quem você está fazendo. Isso aí diz mais de você do que do outro que vai receber. Essa questão da generosidade é muito importante a gente comentar. Que isso diz mais da gente do que do outro. Mas o outro não merece, nem sei de onde ele veio. Não sei, eu não quero saber. Isso diz de mim. O quanto eu sou generosa, o quanto eu sou hospitaleira, o quanto eu sou proativa, o quanto eu estou pronta para o trabalho. Né? O que Jesus falou, né? Que quando a gente faz isso para qualquer um dos pequeninos, está fazendo para ele.
Não é verdade? Exatamente. Então, da mesma forma, quando a gente dá alguma coisa para alguém, independente de quem seja, se essa pessoa vai te responder com reciprocidade ou não, é bom a gente fazer sem esperar. Que aí vem essas surpresas. Ela ganhou presente, né? E ainda ganhou o maridão, mas a gente vai chegar lá depois. Né? E aí, quando, né, o servo de Abraão foi lá procurar a esposa para Isaac, né, a gente tem que comentar isso também, que Sara tinha acabado de falecer. Verdade. Né? Isaac estava muito triste com isso, né? A família estava muito triste, Isaac estava muito triste. E quando Rebeca chega, né, para ver Isaac, né? Deixa só antes disso, né? Aí a Rebeca levou o servo na casa dela, o servo conversou com a família dela e conversou com ela, inclusive porque não excluíram ela dessa decisão, isso é muito importante. Não excluíram ela dessa decisão e perguntaram para ela: você quer ir para conhecer, para saber quem é? E ela: quero. Foi ela e mais, se eu não me engano, 20 servas, né? Que lidavam ali com ela no dia a dia junto. Para você ver como ela era princesa mesmo, não era uma princesa de brincadeira, não. Ela tinha lá o pessoal que assessorava ela. Chegando lá, né, de longe ela avista Isaac. E ela vê Isaac, ela percebe logo, ninguém falou para ela, tá? Ela percebe logo que aquele ali é o escolhido. Aí ela foi e tampou o rosto, não foi? Ela pegou, tampou o rosto. E aí, né, para você perceber o quê? Né? Eu acho que é interessante a gente também pincelar isso, né? O quanto que ela estava honrando aquela situação. O respeito que ela estava tendo por pessoas que ela nem conhecia. Ah, é da minha parentela, é Abraão, sei lá de onde que é, nunca ouvi falar. Mas ela tinha muito respeito. Né? Porque hoje a gente sabe quem é todo mundo. A gente entra no Instagram, no Facebook, bota no Google o nome, a gente sabe. Mas naquela época não, ela tinha respeito. Então ela entrou respeitando, né, aquelas pessoas naquele local. Não sei se ela sabia, né, que o Isaac tinha perdido a mãe, que Sara tinha morrido. Mas ela entrou ali com respeito, né, com isso tudo fala sobre Rebeca. Né? A gente já falou que Rebeca era o quê? A Rebeca era hospitaleira, era ativa, era disposta para trabalhar. Ela foi resposta de oração, né, de Abraão, do servo de Abraão. E ela respeitou todo esse entorno no momento que ela chegou na região onde Isaac morava. E ela, vendo ele de longe, ela já se cobriu para poder conhecer o noivo dela. E aí, quer falar alguma coisa, Karina? Não, eu fiquei pensando quando você estava falando exatamente isso, eu lembrei de algumas coisas aqui que eu fui lendo aqui, e isso que a Fernanda está falando é muito interessante, porque a família dela queria ficar ainda um tempo mais com ela. E o servo virou e falou assim: não, eu vim numa missão, eu preciso voltar para o meu senhor. E aí o que aconteceu? Ele foi e queria que a família tomasse a decisão, mas a família queria que Rebeca ficasse. Aí deram a oportunidade dela dizer. Eu lembro que eu estava até conversando com a pastora Renata, tá até aqui na live, a gente falou exatamente sobre isso, né? Ela não mediu esforços. Gente, ela nunca viu Isaac, ela não sabia o que esperava. Ele poderia ser um impostor. Ela acreditou na palavra do servo. Sim. Ela não sabia se de fato ele existia. Ele morava a 800 quilômetros de viagem. Ou seja, ela ia fazer uma viagem que talvez ela nunca mais ia ver a família dela. Então, imagina isso tudo, a gente trazendo para os dias de hoje. Olha como que a tomada de decisão foi difícil para ela. Mas ela virou e falou assim: irei. Ela falou exatamente isso: irei. Decidida. E aí, eu aprendo algo que eu preciso. O meu coração estava ardendo quando Fernanda começou a falar sobre isso, porque Deus está falando para pessoas aqui nessa live: não adie a sua decisão de seguir Jesus. Jesus, tudo que a gente está fazendo aqui tem um propósito. Entenda isso, a nossa fé, ela é baseada nas evidências oferecidas pelo Espírito Santo. E nesse caso, se a gente for parar para analisar, fica claro que o servo, ele faz todo o papel do Espírito Santo. Ele simplesmente, através do testemunho que ele deu, ele contou um testemunho lá. O que aconteceu com ele? Minha oração foi respondida. Eu vim buscar uma noiva e aqui eu achei a noiva. Então, gente, eu só vou ler rapidinho João, capítulo 14, do 1 ao 6, que diz assim: não turbes o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou teria dito. Vou preparar-vos um lugar, e quando eu for e vos preparar um lugar, irei outra vez e vos levarei para mim mesmo,
porque para onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós, sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. E disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos onde vais, como poderemos saber o caminho? E Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Hebreus 3:7 diz assim, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração. Meu coração estava ardendo quando a Fernanda começou a falar dessa parte, porque, cuidado, tem pessoas aqui que estão assistindo a gente nesse exato momento que ainda não tomou a decisão de seguir a Jesus verdadeiramente, genuinamente. Então, cuidado para você não perder a oportunidade. Rebeca prontamente disse, irei. Ela não pensou o que poderia acontecer, ela simplesmente decidiu. E eu e você, a gente precisa nessa tarde decidir, porque a nossa alma, ela está em jogo. Cuidado para você não abrir mão da sua alma e perder para sempre a sua salvação. Esses 10 dias aqui que a família queria que ela ficasse com eles, poderia parecer muita coisa. Gente, 10 dias... dúvidas, né? Mas nesse tempo de 10 dias, muita coisa poderia acontecer e Rebeca desistir de ir e ser noiva de Isaac, e ser uma princesa, e ser mãe de uma nação. Então, tudo isso porque ela tomou uma decisão. Deus está esperando de você que está assistindo essa live uma decisão. Assim como Rebeca falou, eu irei. Responda hoje você para Jesus hoje. Receba Ele como seu Salvador, seu único e suficiente Salvador. Decida hoje viver Jesus na sua vida. Entenda exatamente isso que a gente está falando aqui. A Bíblia fala exatamente sobre essa afirmação e eu gosto muito dessa história porque Isaac e Jesus, eles se cruzam na história. Isaac é como se fosse o próprio Jesus, uma tipologia de Jesus. Então, a importância de você decidir sobre Jesus. Rebeca decidiu sobre Isaac. E você hoje precisa decidir sobre Jesus, em segui-lo ele verdadeiramente. Eu não precisava de dizer isso, Fê. Não, foi... Já podia acabar. Depois dessa... mas é justamente isso, né? A sua decisão e não deixar, né, nada... influenciar, nem o tempo, nem outras pessoas, nem a gente está falando sobre essa questão de vozes, né? Muitas vozes, muitas informações desde o início da live atrapalharem o teu percurso. Então, é exatamente isso. Quando ela falou, eu não quis esperar mais nem um minuto. Vamos. Não vai desistir, pelo amor de Deus, porque você é resposta de oração. Vambora. E levou ela. E aí, ela chegando lá, ela teve um encontro com Isaac, e Isaac, né, como diz a Bíblia, amou a Rebeca, e Rebeca consolou o coração dele da perda da mãe. Exatamente. Só que aí o tempo foi passando, e Rebeca nunca engravidava. Né? Me parece que Rebeca tinha 20 anos, né, quando teve esse encontro dela com Isaac. Isaac já tinha 40. E aí, 20 anos depois, Rebeca não engravidava. E Isaac ali em oração, pedindo a Deus, né, pedindo a quem eles conheciam, que era dono, né, das respostas do céu, e conversando com Deus. E Deus ouviu a oração. E aí eu vou falar uma coisa curiosa, né? Sara também tinha essa questão da esterilidade, né? Demorou também, a gente conhece a história de Abraão e a Sara estava bem mais velha do que Rebeca, tinha lá 90 anos, né? 85, faz uma propaganda aqui, peraí. Quem não conhece a história de Sara, tem uma live salva aí, ó. Então, se você não conhece, vai lá e assiste a live de Sara, já falando sobre Sara. Foi bem... Isso nem vai entrar muito na questão de Sara, porque já temos uma live já pronta sobre isso. Então, né, quem quiser saber mais, vai lá na live que já foi feita. E Sara teve essa questão também, e a gente sabe como é que a gente conhece mais a história de Sara, né, do que a Rebeca. De Rebeca. E aí aconteceu a mesma coisa com Rebeca. Rebeca também era estéril. O que a gente pensa, né? Que as grandes nações, né, sempre passaram por momentos de... Momentos não, né? Por situações assim impossíveis. Né? Para que a gente possa ver a mão de Deus em cada detalhe, né? No detalhe de escolher uma esposa, de ir lá na parentela, de responder oração, da dificuldade que era engravidar, né? Porque elas tinham, como diz a Bíblia, a madre cerrada. E Deus, né, concedeu a graça de Sara e de Rebeca terem filhos, mas depois de muita oração, depois de muita luta, né? Sara já era idosa,
Rebeca era nova, né? Tinha 40 anos, mas mesmo assim foi difícil, foram 20 anos de tentativa, e aí Rebeca engravida. Vamos liberar, bônus, então, né? uma palavra profética agora. A Rebeca engravidou. Eu não sei qual é a área que está estéril na tua vida. Eu não sei. Eu não sei se é na tua casa, eu não sei Vai se é chover folhinha agora, hein? casamento, eu não sei se é na tua vida financeira, eu não sei se é no seu trabalho, eu não sei qual é a área que está estéril na tua vida, mas Deus está dizendo agora, você vai frutificar. Você vai engravidar, você vai gerar e receba Amém. essa palavra. Você está gerando em nome de Jesus. Rebeca não podia ter filhos, mas a oração, gente, oração. O segredo é oração. Oração abre caminhos, oração libera portas, oração abre e você vai ver o quanto que você vai gerar. Essa live aqui é para você romper, assim como Rebeca rompeu no eu vou e Deus abençoou e ela gerou e foi mãe, como a Fernanda falou, que ela foi mãe de multidões, mãe de nações, princesa. Eu profetizo na tua vida agora. Você vai gerar, você também vai gerar nações em todas as áreas da sua vida. Receba essa palavra aí. Dá um glória a Deus se você acredita. Glória a Deus, eu acredito. Eu acredito. Aleluia! E é isso mesmo, essa questão de você não saber qual é o propósito. Você não precisa saber qual é o propósito, você apenas tem que acreditar. Então, Isaac não desistiu. Foram 20 anos aí de espera, de paciência, porque até porque ele viu o exemplo da mãe dele, né, de foi querer dar uma atropelada lá e teve o Ismael, né, e talvez Rebeca pode ter dado até essa não sei, né, eu tô imaginando, tô inventando, né, tô fantasiando. Né, que ela possa até ter falado, não, aqui eu tenho aqui minhas concubinas, tenho aqui minhas servas, você pode deitar com algumas das minhas servas, mas poder ter filhos, são 20 anos, né? Vários anos de casamento esperando, e aí ele pode ter falado assim, não, eu tenho um exemplo tal, aconteceu na minha família, eu tenho um irmão, é assim, assado. E eles resolveram esperar de fato se Deus ia conceder essa bênção, e Deus concedeu, Rebeca engravidou, e aí, o que a gente já estava falando antes, né? Rebeca sentia uma coisa estranha na barriga dela, né? Como se tivesse uma luta no ventre. E aí realmente tinha, porque eram 2 crianças. E aí Deus revelou a Rebeca que esses 2 filhos que ela teria, né? Eles se dividiriam, né? E que o menor ia servir, o maior ia servir ao menor. Tanto que, muito forte. Isso aí também dá várias pregações, né? E, né, de simbologias, né, em relação a isso. E aí, quando nasceram, Jacó nasceu agarrado no pé de Esaú. Eu acredito que essa luta aí, né, que tinha na barriga, né, era para ver quem ia sair primeiro, né? Porque desde ali já existia essa tensão, né? Quem vai sair primeiro e quem vai ser o primogênito, quem vai dar início, não, né? Vai continuar, né? Porque começou com Isaac, né? Vai continuar essa descendência toda aí. E aí eles já estavam ali lutando por essa questão. E Jacó, não sei se vocês sabem, né, Jacó, o nome Jacó quer dizer o quê? Nem falei do significado de Rebeca, né? Depois eu vou lá. Mas Jacó quer dizer suplantador. Isso. Suplantador é quem engana, né? É como se fosse um traidor. Né? E aí, de fato, foi o que aconteceu mais lá na frente. Né? Antigamente tinha muito disso, né? De você colocar um nome e ter toda uma simbologia por trás desse nome, né? Como Rebeca, né? Rebeca vem do hebraico, né? E quer dizer donzela cuja beleza prende os homens. Olha! Porque, né? Corda com laço, aquela que une. Aquela que une. Depois ela vai dar uma separada aí na situação. Mas é aquela que une. Então, assim, Rebeca com a beleza que prende os homens, né? Tem uma passagem também de Gênesis 24 ao 27, né, falando um pouco sobre a história de Isaac e de Rebeca, que Isaac faz como o pai dele fez também, né? A Rebeca era muito bonitona e ele tinha medo ali, né, dos homens ali mais poderosos do que ele em volta de Rebeca e fazerem algum mal para ele, para poder ficar com Rebeca. E aí ele também, como faz o pai dele, mente. Ele contou, eu digo que ele contou uma meia-verdade, né?
Porque é da família. Era da família. Mas aí né? a gente precisa dizer que meia-verdade também é mentira. Pois é, já fugiu da mentira. Então não existe fugiu da meia-verdade. É mentira. Ele falou que ela era irmã, e quem diz isso, e não só nessa colocação, mas todo mundo que fala alguma coisa que não é. Falta com a verdade. É mentiroso. É mentira. E uma coisa eu digo, Deus não se agrada. Não. Isso Tanto que se sofre as consequências dos nossos atos. Tudo que a gente fala, independente se Deus, né, se a gente pede perdão a Deus e ele perdoa, a gente sofre as consequências. Então, aconteceu dele sofrer as consequências, eles, né, como casal, sofrer a consequência dessa meia verdade, meia mentira, não sei. Isso também é verdade, também é mentira. Mas eu falei alguma coisa contendo verdade. É mentira, não tem isso. O servo de Deus não tem pose, tem postura. Ele honra a palavra. Nossa. Ele é fiel com a palavra. Ele é verdadeiro com a palavra. Se você não a minha verdade, você está ferindo aqui, ó. E o pai da mentira, a Bíblia fala quem é. Quem é? A gente sabe quem é. A gente aprende desde pequenininho quem é o pai da mentira. Então, e se você esconder, também é mentira. Você está escondendo, te perguntar. Você não falou o que também é. É pecado. Omissão também é errado. Está na palavra de Deus. E da mesma forma, ela tinha, né? Ela atraía essa questão dos homens olharem para ela, porque ela era muito linda. A Bíblia diz isso, ela era muito bonita. Exatamente. Então você imagina. E até durante, assim, eles dois como casal, né? Durante a narrativa da Bíblia diz que eles eram muito assim carinhosos um com o outro, estavam sempre ali tendo carícias de casal, e aí o pessoal, né, maldou. Estranho esse negócio de irmão e irmã, eles estão muito próximos para ser irmão e irmã. Mas aí foi um deslize, como todo ser humano, né, que foi Isaac, que foi Rebeca, todo ser humano erra e eles erraram, e tá na Bíblia para a gente poder aprender que as pessoas, até os grandes homens e grandes mulheres da Bíblia erram. Como a gente vai dizer de Rebeca. E Rebeca criou Esaú e Jacó. O que Isaac teve para falar que a Rebeca era meia-irmã dele, era medo. Então você vê aí como que o medo faz a gente perder até mesmo coisas boas vindas de Deus. O medo, ele, além de paralisar, além de travar você no processo, além de você não evoluir, não crescer, ele também vai adiar. Obrigada, Fê. Adiar. Então, olha só como é que é difícil. Então, se tem alguém com medo nessa live, Karine, eu sei o meu chamado, mas eu tenho medo de falar igual vocês estão falando. Você acha que a gente sabe? A gente também não sabe, não. A gente está aqui aprendendo com você. A gente está aqui aprendendo. Deixa isso. Medo, tenho medo, mas vai com medo. Que a gente mais faz. Pregue a palavra, abre a boca, não tenha medo. Não tenha medo. Deixa Deus usar você. Olha o que o medo fez. O medo atrapalhou esse casal. Então, se tiver alguém aqui com medo, não permita que o medo te atrapalhe no seu ministério, na sua casa. Faz com medo. E que ele te envolva, né? Tanto que você precise mentir, que você precise de vários subterfúgios que não são no agrado de Deus para chegar até algum lugar. Né? Uma brecha abriu, vai abrindo outras. Um abismo chama outro. Exatamente. Exatamente. E é isso que acontece, mas assim, a gente nunca é tarde para a gente tentar melhorar. A gente está aqui sempre tentando evoluir, tentando melhorar. Então a gente aprende com os exemplos da Bíblia, aprende com os exemplos dos outros, que não é interessante a gente mentir. Né? O interessante é a gente continuar fazendo o que a gente está fazendo, sendo fiel à palavra, aos princípios e orando a Deus, como Isaac fez todos esses anos, e aí Rebeca engravidou. Engravidou de 2 crianças, era uma coisa inesperada para eles, né? E aí, como a gente vê, às vezes, retratado em Bíblia de criança, em desenho bíblico, né? Esaú e Jacó eram muito diferentes. Bem. A Bíblia está descrito que Esaú era ruivo. Isso. E que Jacó era mais esmirradinho. Era menorzinho. A gente vê, às vezes, os gêmeos nascem, né? Um nasce mais gordinho, toma mais espaço na barriga, espreme o outro nasce menorzinho. Então, isso que deve ter acontecido ali, né? Na gestação de Rebeca, com os dois. E o Jacó já nasce agarrado na perna. Imagina esse parto, né, Karine? A gente que é mulher, minha cabeça foi longe. Esse parto de assim, uma criança agarrada na perna da outra. Né? Se hoje a gente já fica com receio, né? Eu não sou mãe ainda, Fê, mas você já foi e pode falar com mais liberdade. A gente já fica com medo de né? Que dirá, né? 2 e ainda um já faz um estrago danado dentro da barriga, imagina 2. É um negócio brabo.
A minha filha foi gerada sentada. Ela ficou a gravidez toda sentada. Eu ficava imaginando se eu tivesse parto normal, que eu não podia ter, né? Se eu tivesse parto normal, como é que seria para sair essa criança sentada? Imagina um agarrado na perna do outro. Isso não é mole, não. E aí, quando ela viu essa cena, né? Relataram para ela, não tá agarrando a perna do outro, não sei o quê. Ela entendeu justamente o que Deus já tinha revelado para ela na gestação. Que o maior ia servir ao menor e que o primogênito não seria o filho, que continuaria a questão da promessa da grande nação que seria formada. E aí, o que ela fez? Ela começou a ter Jacó como preferido. E aí que eu gostaria muito de frisar, né, nessa palavra, né? Eu, como psicóloga, não posso fugir aí dessa questão de famílias, né? De criação, de como você elege um e maltrata o outro, e despreza o outro. Esaú devia sentir esse desprezo da mãe, porque a Bíblia é muito categórica em dizer o quanto que Rebeca protegia Jacó. Quanto amor, né? A Bíblia fala, Rebeca amou mais Jacó. E amou mais. Amou Esaú. Então tinha uma predileção, né? Como é que se fala? Tinha predileção. Né? E tinha uma diferença. Tanto que Jacó era um cara que ficava mais em casa, era mais caseiro, fazia comida. Tanto que ele fez o tal do guisado, né? Um ensopado gostosão lá pro Esaú. Né? Deixa eu falar um negócio. Vai lá. Falando isso aí, eu me lembrei de uma coisa. Gente, guarda isso na sua vida. Se possível, anota isso aí. O que eu aprendo em relação a essa questão de você ter preferência no seu relacionamento, em casa, principalmente com filhos. Gente, toda divisão gera problemas. Uma casa uma casa dividida não subsiste. Então, toda divisão gera problema. Não pode haver preferências em filhos em casa, porque traz contenda, traz rivalidade, traz ciúme, ocasiona distância. Foi tudo que aconteceu na família deles. Foi tudo na família deles. Exatamente. O final, né? Em muitos lugares também. Não é só na família deles, não. Infelizmente, a gente tem visto hoje, na nossa sociedade, casas sendo destruídas, famílias sendo destruídas por conta de divisão. Então, gente, se isso acontece na sua casa, em nome de Jesus, que seja você hoje a mulher que vai apaziguar toda essa situação. Isso. Não vai ser você que vai colocar lenha para ter essa divisão. Porque Rebeca, infelizmente, nesse momento ela errou. Ela colocou lenha na fogueira. Então, Deus está dizendo para alguém aqui hoje, para de criar rivalidade com alguém dentro de casa. Para de criar rivalidade com alguém dentro da igreja, dentro do trabalho. Eu e você, mulheres de Deus, mulheres da Bíblia, não fomos chamadas para isso. Em nome de Jesus. Para criar divisão, para criar departamentalismo, para criar panelinha. Isso, ó. Rebeca, um dos significados de Rebeca é aquela que une. Unir. Seja nesse você momento. Exatamente. E Rebeca, nesse momento, foi uma mulher que não uniu. Ela achou que ela tinha um poder muito grande nas mãos porque ela teve uma revelação de Deus. E ela pegou essa revelação de Deus e não usou com sabedoria para dentro da casa dela. E ao invés dela juntar, ela espalhou. Tanto, vou dar um salto, mas a gente vai voltar. Né? Tanto que ela diz, né, que quando ela pede Jacó para Jacó fugir lá para a parentela dela, ela diz que ela fez isso porque ela não queria que os dois filhos dela morressem no mesmo dia, porque ela estava com medo de Esaú voltar, matar Jacó, né, com aquela raiva. Então, todos esses comportamentos que ela teve nessa época foram comportamentos de desunião. E preferência, eles só voltaram a se falar, as interferências dela foram de desunião, tanto que eles só voltaram a se falar depois que ela morreu. A gente não sabe, né? Na Bíblia não tem quando ela faleceu e tudo, só fala do funeral dela, que ela foi enterrada junto com Sara. Porém, eles só voltaram a se falar depois que ela morreu. Então, ela era um ponto de desunião entre os irmãos. E aí eu digo para você, né? A gente tem a Bíblia, tudo acontece, claro, com a permissão de Deus. Isso tudo era para acontecer dessa forma. Como a história de José também, que foi na mesma situação, que ele era o preferido, né? E aí também era uma desunião entre os irmãos, né? Parece que não se aprendeu nada, né? Parece que não se aprendeu nada anteriormente, né? Mas o que eu posso dizer para vocês é que tudo que está escrito na Bíblia foi inspirado, né, por Deus, e que era para ser assim dessa forma, para que a gente pudesse aprender.
com os erros e com os acertos dos grandes homens e das grandes mulheres da Bíblia. E Rebeca, nesse momento, ela errou. Errou muito feio. Desde muito cedo, ela já tinha essa predileção dos filhos. Ela já fazia diferença entre um e outro. Ela criou Jacó para ser quase que um rapaz que fizesse companhia a ela dentro de casa, porque ajudava ela em tudo dentro de casa, e botou Esaú no fogo, né? Esaú ia caçava, era um rapaz mais bruto, né? mais forte para essas questões da caça, e Jacó era o cara que ficava em casa ajudando ela. Então, isso foi crescendo e o relacionamento deles foi ficando mais estreito. Até que ela toma tem esse pensamento, como ela deve ter pensado na cabeça dela. Poxa, tem dois aqui da mesma idade, o primogênito Esaú, como é que Deus vai fazer para Jacó, né, tomar a primogenitura, já que Abraão está morrendo? Já que Isaac já está falecendo. Porque ela tinha uma palavra, né? Sim, ela tinha uma palavra lá no início, quando eles ainda estavam na barriga, que o menor serviria, o maior serviria ao menor. Ela já tinha essa palavra. Isso, menor. Ela já tinha essa palavra, então uma revelação. Ela estava vendo tudo contribuindo para o contrário, porque Isaac estava velho, estava idoso, já está morrendo, como é que vai ser essa questão? Ele já estava cego, já estava ouvindo mal. Aí ela deve ter pensado na cabeça dela, como é que isso vai acontecer? Já está acabando o tempo, a gente é assim na nossa vida, né? Já está acabando o tempo, como é que essa confusão toda vai se desenrolar? E aí, o que ela fez? Ela foi dar o jeitinho dela. Ela pensou, por quê? Quais eram as habilidades, né? As qualidades de Rebeca, né? Ela era perspicaz, ela era proativa. Então, a pessoa que é proativa, muitas vezes, se precipita. Então, eu levo isso para a minha vida, né? A gente tem que ouvir. Às vezes eu leio uma mensagem no WhatsApp, eu não respondo de imediato. Eu leio, vou esperar, vou pensar. Porque se eu responder de imediato, eu posso fazer besteira. Então, para não fazer besteira, eu penso. Então, eu sou muito assim, né? Proativa, tem muito isso, esse ímpeto também, como Rebeca tinha, né? E aí eu aprendo isso, de que a gente não pode tomar frente de certas situações que não é pra gente fazer, não era para ela fazer, ela apenas gerou as crianças, né? E gerou o que daria andamento à nação de Israel. Então, ela foi lá e tomou frente e falou, vou resolver isso. Vai lá, seu irmão vai chegar da caça cansado, com fome, ele é olhudo, ele gosta de comer, e você vai lá e faz aquela comida que ele gosta, e a gente vai desenrolando dessa forma. Aí foi lá, dessa forma. Ele foi lá, o irmão chegou, Esaú chegou. Jacó falou para ele, olha, eu tenho essa comida aqui, eu sei que você está com fome, você está cansado, mas eu só te dou. Até porque, gente, vamos lá, né? História, né? O que a Karine estava falando anteriormente, vamos estudar, né? Eles tinham que matar o animal, limpar o animal, cozer, que é cozinhar o animal, para depois comer. Quanto tempo isso não gastaria para Esaú fazer isso tudo cansado da caça? Quando ele chegou, a comida já estava pronta. E aí o Jacó falou, olha, a comida está pronta. Se você me vender a primogenitura, você come agora. Ele nem pensou. Né? Quando a gente está com fome, a gente às vezes nem pensa. Né? Eu sou assim, eu estou com fome, nem conversa comigo. Eu estou com fome. Eu sou assim, não fala comigo. Mas olha só, o que a Fernanda está falando é muito sério, gente. Muito sério. Eu vou frisar nisso aqui. Esaú, ele perdeu o direito da primogenitura porque ele negociou a primogenitura por um prato de lentilhas. Ele negociou. E o que eu aprendo para as nossas vidas aqui? Que as minhas prioridades, elas não podem ser as nossas necessidades. A necessidade de Esaú qual era? Comer. Comer, isso. Necessidade básica. Ele inverteu. Ele colocou isso como uma prioridade. Prioridade. Eu entendo que a nossa vida, as nossas prioridades não podem ser as nossas necessidades. Então, ele trocou. Gente, isso é muito forte. Ele trocou as coisas espirituais por coisas físicas. Ele trocou a primogenitura, que era uma bênção dada pelo seu pai. Uma honra. Bênção eterna. Por um prazer momentâneo, por um prato de comida, porque ele estava com fome. E tem muita gente dentro da casa de Deus, tem muita gente no nosso convívio, exatamente isso. Trocando uma live como essa, onde a gente está aprendendo a palavra de Deus, por ficar lá horas no WhatsApp, no Instagram,
sem ter conhecimento, sem ter conteúdo, tá trocando, tá se concentrando mais nas necessidades físicas, no meu prazer da carne, em vez das coisas espirituais. Então vai um alerta para você não fazer como o filho de Rebeca fez, trocar aquilo que é sagrado por algo que é uma necessidade que vai passar, é passageira. Então, Fernanda... Isso, porque você vai... Oi? Perfeita a sua colocação. Obrigada aí por lembrar Sim, disso. Muito importante isso, gente. Fundamental. Muito importante, porque assim, a fome, ela é, né, a gente falando em psicologia, a fome é uma necessidade básica. Como fazer xixi, comer, dormir, são necessidades básicas. E quando a gente está faltando com essas necessidades básicas, a gente tende a ter a nossa mente confusa. Então, quando você está com fome, às vezes sua mente fica confusa quando você está sem dormir. Né? Quem teve bebê pequenininho fica noites e noites acordado, fica com a mente confusa. Isso é normal. Mas existe, vou dar esse exemplo, né? Quando a gente tem um bebê, a nossa prioridade é o bebê. Por mais que você tenha que ficar, às vezes, noites acordada, você vai deixar a tua necessidade básica, que é dormir, de lado, para cuidar daquela prioridade. Né? Quem é mãe aprende isso fácil, né? Deixa de tomar banho, deixa de comer, tudo conta. Então, tudo. Comer, tomar banho, dormir. Isso é coisa do passado, quando você tem um bebê. E no reino de Deus tem que ser assim. Seja mãe, então. Seja mãe no reino de Deus. Para aprender. Deus você aprende dessa forma. Você aprende justamente dessa forma. E aí foi o que aconteceu com Esaú. Exatamente, essas palavras, essa palavra que você deu é muito verdade. Necessidade e prioridade. Qual a tua prioridade nesse momento? É você manter a tua primogenitura, porque você tá gerando uma nação. Só que isso tudo está no plano de Deus. Nada fugiu do plano de Deus. Mas a forma que foi feita gerou confusão. Que foi a forma que Rebeca fez. Exatamente. Era para acontecer dessa forma? Era para acontecer dessa forma. Porém, a forma que foi feita não foi a melhor forma. Criou dissensão na família, né? Jacó foi, né? Para encurtar a história que a gente já está terminando, né? Que eu estou vendo que o nosso tempo já está ficando... E o Instagram está começando a dar sinais que vai cortar a gente. Mas falaram que aumentaram. Não sei se é verdade, mas vamos lá. E aí, né, Jacó chegou para Isaac, que já estava velhinho, surdo, cego. E aí botou lá a mãe fez, né, uma roupa de pele para poder imitar a pele de Esaú, porque Esaú era muito peludo, Jacó não era. O cheiro, né, de caça que Esaú tinha, porque Esaú caçava. A voz ele imitou e tudo. E aí Isaac, mesmo estranhando aquela situação, concedeu a bênção dele para Jacó. Então, o final da história de Rebeca, que a gente conhece, ela pediu para Jacó fazer isso tudo com muita rapidez. E depois que ela percebeu o que tinha acontecido, assim, que era uma coisa muito forte, ela pediu para Jacó fugir para a parentela dela, que é lá de onde ela veio, lá que tinha o irmão dela, Labão, lá desse pessoal. E esconder porque ele tinha feito uma coisa que não estava certo. Se estivesse certo, ele não precisava se esconder. Né? Já começa por aí. Verdade. Mandou ele para lá, fugir do irmão, que o irmão ia voltar com muita raiva quando soubesse o que tinha acontecido. E Esaú chorou amargamente pelo que aconteceu, quando ficou sabendo. Isaac também ficou chateado com isso. E Rebeca ficou muito amargurada até o dia da morte dela, pelo que aconteceu. Porque ela sabia que se os dois irmãos se cruzassem, poderia acontecer uma tragédia. E você imagina, né, aí fantasiando mais uma vez, como é que ficou o clima dessa casa a partir de então, né? Divisão, né? E uma casa dividida não se... Esaú saiu com raiva da mãe, procurou mulheres que não eram, né, do convívio deles, que era para aquelas mulheres que eles eram destinadas a se casar, que eram da mesmo pensamento, como eu estava falando do início, né? Que pensavam da mesma forma, que seguiam o mesmo Deus. E aí Rebeca teve muito problema com essas mulheres de Esaú. Então ela foi uma sogra amargurada, uma mãe amargurada. O final da vida dela foi esse. Aí você pensa, né, para a gente concluir, qual é a lição que a gente toma? Né? Rebeca tinha muitas qualidades. A gente falou aqui no início da live várias que ela tinha. Porém, ela não soube usar
né, as qualidades no final, né, dessa história toda, né? Não soube usar nada disso que ela aprendeu, essa ligação que ela tinha com Deus, essa revelação que ela teve na gravidez, com sabedoria. Ela foi uma mulher precipitada, que tentou, como Sara também foi, né? Que tentou dar um jeitinho na promessa de Deus e acabou causando desunião no lar dela. Gente, então, olha assim, né? Isso que a Fernanda falou, gente, ela causou jeitinho. Tem várias pessoas aqui hoje tentando dar jeitinho. Então, não faça como Rebeca. Rebeca, ela tem iniciativa, ela é proativa, como a Fernanda falou, mas não adianta você ter o conhecimento e você não ter sabedoria para aplicar o conhecimento. Volta a essa tecla. Por quê? Porque às vezes eu e você, a gente tem o quê? O conhecimento. Deus já revelou para você qual é o teu projeto, qual é o plano, qual é o teu chamado, aquilo que arde no seu coração, e você quer fazer o quê? Ajudar Deus. Deus não precisa de ajuda. Deus não precisa de ajuda. Rebeca... E por mais que a situação esteja adversa aos nossos olhos, né? Esteja tudo confuso, aos nossos olhos, Deus vai se encarregar de resolver os problemas, as situações. É a fé, né? Abraão, né? Como é que é o Abraão, dito como pai da fé popularmente, na Bíblia também a gente vê, né? Na Galeria da Fé, lá no... isso aí. Né? Isso aí, ele foi ditado como pai da fé. E aí? Né? Isso quer dizer que toda geração também deveria caminhar pela fé. E a gente vai caminhando pela fé, mas tem hora que a gente escorrega. E nesse escorrego, que Rebeca acabou dividindo a família dela. O pecado, ele traz consequência, né? Então, querendo ou não, ela errou. Por que ela errou? Porque ela mentiu. Ela falou para Jacó se fazer como Esaú. Ela falou para... enganasse o pai dele. Então, assim, ela teve várias consequências. Então, assim, tudo que aconteceu ali para ela dar o jeitinho, o plano, tanto que Jacó vira para ela e fala assim, mas e se meu pai descobrir, como vai ser? Aí ela vai falar assim, e recaia sobre mim. Gente, ela tinha plena consciência do que ela estava pedindo. Só que Deus não precisa de ajuda para cumprir nada. Deus, se Rebeca não tivesse se intrometido, né, nesse cenário, Deus, ele ia honrar a palavra dele e iria acontecer. Jacó que receberia a bênção. Como? A gente não sabe, porque não foi da forma que aconteceu. Não sabemos. Mas eu tenho absolutamente certeza, como a gente vê em outras passagens da Bíblia, Deus realmente fazendo como ele falou, como lhe apraz. Então, não dê jeitinho, fé, ande por fé. Ai, mas eu não vejo hoje nada acontecendo. Espera. Rebeca foi precipitada, a Fernanda falou aqui, precipitada, e às vezes a gente precipitada na nossa... Isso é imaturidade. Então você tem o conhecimento, mas não sabe aplicar o conhecimento que você tem. Então espera mais um pouquinho, viu o que ela falou? Ah, eu recebo uma mensagem no WhatsApp, eu não respondo na hora. Porque às vezes a forma que você vai responder, você pode ser dura para uma pessoa, você pode magoar uma outra pessoa, você pode atrapalhar os planos de Deus para a minha vida e para a sua vida. Então, gente, nós somos seres humanos, né? O ser humano, ele precisa de um tempo para ler, para processar, para entender. Porque às vezes a gente lê rápido, a gente entende o tom errado daquilo ali. Isso. Então, assim, a gente não tem como fazer as coisas de uma forma muito rápida e querer que aquilo dê totalmente certo. Qual o problema? Eu vou ler, vou refletir, vou tentar entender, até me colocar no lugar daquela pessoa que está escrevendo aquilo, e aí eu vou responder. Né? São coisas... Empatia, né? Se colocar no lugar do outro. Eu acho que esse é uma chave para gente. Por isso, assim, por mais que eu tente condenar a Rebeca, né? Porque eu já li o livro, já passou. Eu não vivi naquela época, eu não estava lá. Para mim é fácil hoje falar assim, a Rebeca fez mal, Rebeca fez isso, fez aquilo. Mas ela não faz diferente de mim. E aí eu vou só falar de novo aquela frase que eu falei no início, que eu acho importante, porque tem gente que entrou por agora, né? Para frisar isso. Como Rebeca, me precipito e quero resolver as coisas à minha maneira. Sou perdoada, mas sofro as consequências. E foi o que aconteceu. Deus perdoa, mas a gente não deixa de sofrer as consequências do que a gente plantou.
E Então, eu acho que essa seria talvez uma grande conclusão para a gente hoje, né? A gente se precipita, a gente quer resolver a nossa maneira, mas a gente pode ser perdoado, claro, se a gente pedir perdão a Deus, mas a gente não vai deixar de colher o que a gente plantou. As consequências vêm. exatamente, perfeito. Gente, amei. Quem gostou aí do estudo da Fernanda, nossa convidada, quem aprendeu sobre Rebeca, faz sinal aí. A minha internet está ruim. Hoje ela não sei o que está acontecendo, estão até reclamando da minha imagem. Tá cheio, tá a Tá imagem demorando embaçada. demais. Então, se você vê os comentários, ele tá demorando, tá vendo? A acontecer. Não tá em tempo real, mas que bom que você tá recebendo aí, gente. Quem recebeu, faz Amém. sinal aí. Vamos agradecer a Fernanda, que disponibilizou Eu que tempo, agradeço. gente. Ela parou para poder estudar, pesquisar, correr atrás. Então, Foi um assim, é uma foi um prazer. na nossa vida. Eu quero responder algumas perguntas aqui antes, Fernanda, de terminar essa live. Sim. Mas fica aqui comigo que a gente vai orar ainda para terminar. Lembrando que tem o sorteio do livro Não Desista dos Seus Sonhos, Hernandes Dias Lopes. Vai lá no meu Instagram. Eu explico lá no Instagram como eu faço um devocional. Karine, não sei como faz um devocional. Tá lá escrito 5 passos para você fazer um devocional. Então, tem um aplicativo, eu coloco um aplicativo lá para quem não tem acesso à Bíblia, você pode baixar no seu celular. Então, não tem desculpa para você não ler a palavra de Deus, não ter um relacionamento comunhão com Deus. E aí você faz o quê? Você marca uma pessoa e escreve como você faz o seu. Então, quem quiser receber esse livro, ganhar esse livro, não desista dos seus sonhos, é um ano de romper, é um ano da gente não desistir. Tem muita coisa de Deus para as nossas vidas nesse tempo. Então, não desista. Não desista, porque Deus vai realizar os seus sonhos, então não esqueça. Amém. Então, eu tô com um grupo lá. Karine, que grupo é esse? É o grupo Mulheres da Bíblia. Então, qual é o objetivo desse grupo? Única e exclusivamente abençoar todas as mulheres que desejam participar e aprender da palavra de Deus. Então, assim, eu também estou aprendendo muito, tem várias pessoas lá, já estamos com 70 pessoas ou mais um pouquinho, Fernanda, ô glória. E esse grupo... Glória, O que acontece nesse grupo? Eu fiquei feliz que tem gente de São Paulo, tem gente do Paraná. Eu fiquei feliz, gente, glória a Deus, coisa linda. Qual o objetivo desse grupo? Acaba a live, todo sábado a gente tem um encontro marcado aqui com a live Mulheres da Bíblia. Deixa eu pegar aqui para eu saber qual é o próximo tema. Na próxima live, no dia 15 de janeiro, a gente vai falar sobre Lia. E a gente também vai ter uma convidada especial. Tá? Essa vem lá de Maricá. Então, não perca essa oportunidade. A gente vai ter a Tatiana que vai falar sobre Lia. Vai ser bênção também. Então, qual é o objetivo? A gente termina de falar, a gente disponibiliza tudo isso que a gente falou, esse esboço, lá no grupo. Então, às vezes, você tem desejo de falar de alguém, da palavra de Deus, daquilo que você aprendeu e você não lembra, e você não sabe. Tem lá o esboço, pega o esboço, leia o esboço, divide com alguém. Eu tenho certeza que Deus vai usar a sua boca nesse tempo para falar com outras mulheres. E outro propósito que a gente tem no grupo é a leitura da palavra de Deus. Então, todo dia a gente lê a Bíblia. A gente está lendo a Bíblia em ordem cronológica. Então, um ano, leitura da palavra de Deus, de Gênesis e Apocalipse. Hoje a gente, inclusive, Fernanda, eu falei, Deus é muito perfeito. Sim, Caiu exatamente a leitura de hoje no texto que a gente está dando a live. Eu falei, gente, eu não tinha reparado isso. Eu não pensei. Isso é bom porque aqui, para as pessoas verem, né, o que a gente está falando, está lá. Então, a leitura foi hoje, quem leu já... Quem for ler lá, porque tudo que a gente falou está lá escrito. Eu falei, glória a Deus, agradeci tanto a Deus por isso. Vamos lá, Martinha está aí. Martinha da Ásia também, da Assembleia de Deus com a Fernanda. Ela pediu algumas dicas de livros que eu faço os meus estudos. Então, eu separei aqui alguns para mostrar para vocês. É um investimento. Não é barato, mas é importante. Eu vou compartilhar com vocês pessoas de conteúdo para você crescer na palavra de Deus. É claro que nada, eu preciso deixar isso bem enfatizado, substitui a palavra de Deus. Então, a minha primeira base única é essa daqui, ó, Bíblia, tá? Bíblia. Mas eu também leio esse daqui, que é o Champlin. No nosso caso, a gente está estudando o Antigo Testamento, tá? Então, aqui é o Antigo Testamento, volume 1, que fala sobre Gênesis. Eu gosto muito, e aí tem algumas pessoas que já têm esse livro aqui, que já acompanham a gente lá no grupo. Hernandes Dias Lopes também, que fala sobre Gênesis, então a história todinha aqui, versículo por versículo. Se você tem curiosidade de aprender a palavra de Deus, leia, muito bom. É claro que ele é presbiteriano,
Então, tem algumas vertentes que é diferente da nossa. Por isso que nada substitui a palavra. É bom para você ter conhecimento de muitas coisas, tá? Uma outra que eu gosto é esse aqui também. Tá falando sobre Gênesis. Fala sobre os 5 primeiros livros da Bíblia, Pentateuco. O nome dele é Warren Wiersbe. Eu nunca consigo falar o nome desse cara direito. Meu marido ri demais por conta disso. Mas, gente, é muito bom. E é isso. Vamos terminar nossa live com uma oração. Você vai deixar por escrito, Karine? Deixa por escrito, porque a gente não está conseguindo ver direito por causa da embaçadinho. Deixa por escrito, na descrição da live. Tá. Ih, eu não sei fazer isso não. É muita tecnologia. Deixa eu falar outra coisa aqui, a Fernanda me lembrou. Não sou tecnológica, tô aprendendo. E algumas pessoas questionaram que não conseguem comentar na live. Eu sei que o meu tá bloqueado, eu não sei aonde desbloqueia, então quem não consegue, me chama que eu faço, tá bom? Tem gente que tá falando que não tá conseguindo ver, beleza. Então, quem não consegue também comentar, me chama no direct lá, que eu vou tentar te desbloquear, porque eu não sei o que é, tá? Mas faz isso, algumas pessoas deram certo. Então, tem muitas pessoas que eu não conheço, não sigo, acho que tem a ver com essa questão de seguir, não seguir, enfim. Então, é isso. Gente, Fernanda, muito obrigada. Que Deus te abençoe. Muito, muito, muito. Prospere sua casa, Joel, você, a sua pequena, Antonella. Gente, uma família que eu amo, admiro, respeito. Eu quero agradecer a Deus, que Deus transborde a sua vida cada vez mais. Para quem não sabe, Fernanda é psicóloga. Fernanda tem uma página. Ela também tem vários vídeos que ela faz dando dicas. Então, siga a Fernanda. Eu tenho certeza que você vai ser abençoado com tudo que ela fala. E é tudo para a glória de Deus, porque é pautado na palavra, tá? Gente, muito obrigada a todos. Um beijo. Eu também agradeço o convite. Foi ótimo, maravilhoso. Tá? Continua essa iniciativa, então, perfeita. Amém. Perfeito. Vamos orar? Vamos orar? Vamos. Eu oro ou você ora? Então eu posso orar, né? Pra você já começou orando, né? Abençoa a gente posso, aí. Né? Pode. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui na Tua presença nesse momento, Senhor Jesus, dando o nosso melhor nesse sábado à tarde, Pai, aprendendo mais da Tua palavra, ouvindo também mais de Ti. Muito obrigado pelos aprendizados, Pai. Muito obrigado, Senhor Jesus, pelos momentos, pelas perguntas, pelas interações, por essa iniciativa que a Karine está tendo, Senhor. Continue abençoando a vida dela, dando graça, dando paz, ela e a família dela. Senhor, que ela possa continuar com essa iniciativa, que isso possa, Senhor Jesus, ser um grupo que cresça, cresça, cresça infinitamente, porque é, Senhor Jesus, algo que está no seu coração, é, Senhor Jesus, da sua obra, é, Senhor Jesus, do seu prazer que os seus servos fiquem em união, que estejam juntos, um dando força para o outro, Pai. Nos abençoa, que nós possamos ter um final de semana abençoado na Tua presença e que nós possamos também, Pai, estar presente nas outras lives, aprendendo mais de Ti. Fica conosco sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Você diz um glória a Deus aí. Glória a Deus. Beijo, gente. A paz do Senhor. Até sábado que vem, Lia. Obrigada, Fê, de verdade. Sem nada, eu que agradeço. Que Deus possa te honrar muito. Beijo. Amém, amém. Beijos.